Bom dia, meus queridos. Então, vamos continuar nossas aulas. Hoje a gente vai entrar num assunto chamado eletromagnetismo. Mas para entrar no eletromagnetismo, né, como a gente já falou da parte elétrica, agora a gente vai falar da parte magnética. A gente já entendeu o que era o campo elétrico. Agora a gente vai falar um pouco de magnetismo para tentar entender o que é um campo magnético e, a partir disso, juntar tudo, né, e falar sobre eletromagnetismo. Então, na aula de hoje, a gente vai começar eletromagnetismo, mas primeiro a gente tem que entender o que é magnetismo. Então, na aula de hoje, a gente só vai falar de magnetismo, tá bom? Então, vou pegar aqui a apresentação que eu preparei para vocês. Então, tá aí. Né? Eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo, como eu falei, é a junção de magnetismo com a parte elétrica, né? A parte magnética com a parte elétrica. Então, aqui tem um exemplo bem simples, que é um motor, né? Por mais que pareça difícil acreditar, isso aqui é um motor elétrico, né? Que tem, né, a parte elétrica aqui, que fornece através da pilha, temos campo magnético que é fornecido através desse ímã e temos aqui esse fio que é onde vai passar a corrente elétrica. Então a gente vai ver, vamos começar a entender como que corrente elétrica, o que a corrente elétrica tem a ver com um campo magnético e vice-versa. Então, por isso que é tão importante, a gente vai tentar juntar esses dois assuntos, mas antes de juntar, nós temos que entender certinho o que é o magnetismo. Então, o magnetismo, ele vem, a origem dele ocorreu na cidade de Magnésia, por isso esse nome de magnetismo. Tá? Ele tem diversas aplicações, tá? Desde a antiguidade, tem relatos que eles usavam, né, ímãs para cuidar de problemas de saúde, por mais que possa não funcionar, eles tinham lá os relatos, né? Até tem relatos que uma pessoa engoliu ferrugem por acidente, daí o médico mandou tomar leite com essa pedra magnética aí em pó para tentar te limpar o estômago, tá? Isso é relatos de 1000 anos, 1500 anos atrás. Então, tem esses relatos. E então eles sempre associaram o magnetismo com a medicina. E hoje, a gente tem vários equipamentos que usam o magnetismo, né? Hoje de forma comprovada cientificamente, tá? Em diagnósticos de doenças e até mesmo em tratamentos de doenças. Até mesmo em tratamento de doenças como o câncer, a gente tem alguns procedimentos que usam o magnetismo. Na maioria dos casos, o magnetismo é usado nos exames. Né? Então, ressonância magnética, um exemplo. Tá? Também temos a aplicação nele, né, da bússola, que evoluiu as grandes navegações. Então, a bússola foi um marco nas navegações, porque ela conseguiu localizar, né, dar uma direção, né, dar um norte para os navegadores. Então, a gente vai falar dessas coisas aí também. Tá? E os primeiros livros que foi publicado, falando do magnetismo, foi publicado por esse inglês, Gilbert, em 1600. O nome do livro é The Magnet. Então, lá ele falava, né, sobre suas experiências com o magnetismo. Então, ele relatava algumas experiências sobre o magnetismo. Vamos falar um pouquinho das propriedades dos ímãs. Então, o ímã em si tem uma propriedade chamada inseparabilidade dos polos. Tá? Então, eu posso pegar esse ímã e quebrar ele, que vai ser sempre formado por dois polos. Um polo que a gente chama de um polo norte e um polo sul. Tá? Se eu quebrar, esses dois novos ímãs vão ter o norte e o sul,
o norte e o sul. Se eu quebrar esses dois novos pedaços novamente, eles vão ter o norte e o sul. Se eu quebrar mais esse pedacinho, vai ter o norte e o sul. Se eu quebrar de novo esse pedacinho, vai ter norte e sul, e assim sucessivamente. Eu posso quebrar o ímã na menor parte possível, que vai ter sempre o polo norte e o sul. Até hoje, nunca foi encontrado o que eles chamam de monopolo magnético, ou seja, apenas um polo magnético. Tá? Eles sempre estão em pares, o polo norte e o polo sul sempre estão juntos na mesma peça, no mesmo ímã. Tá? Então, essa inseparabilidade dos polos é uma propriedade do ímã. Não tem como separar polo norte e polo sul. Tá? A interação entre os polos, como funciona? A gente sabe que quando eu chego com um polo perto de outro polo, né, esses ímãs se atraem. E quais são os polos que se atraem? Tá? Os polos diferentes eles vão se atrair, ou seja, o sul atrai o norte ou o norte atrai o sul. Então, polos diferentes se atraem. Polos iguais se repelem. Sul repele sul, norte repele norte. Tá? Então, é uma propriedade dos polos magnéticos. E alinhamento espontâneo. Então, a bússola, a gente sabe como funciona, se eu botar ele no campo magnético, essa bússola, que é o ímã, vai se alinhar com esse campo magnético. Então, isso aí a gente chama de alinhamento espontâneo. Tá? Então, se vocês repararem, tem diversos materiais no mundo que alguns são magnéticos, outros não são magnéticos. O ferro é um material magnético. Até a gente chama o ferro de ferrimagnético. Por que isso? Não porque ele é ferro, mas ferro e magnético são uma gama de materiais magnéticos que são atraídos pelos ímãs. Esses materiais ferrimagnéticos, ou também tem os ferromagnéticos, são propriedades bem similares. O que acontece? Eles são compostos por diversos domínios magnéticos. Então, numa peça de ferro, ele tem inúmeros domínios magnéticos. Quando eu chego com um ímã perto dessa peça de ferro, esses domínios magnéticos eles vão se alinhar de forma espontânea com esse ímã. Como todos esses domínios vão se alinhar, ele se torna um ímã, por isso que ele acaba atraindo outro ímã. Então, esse campo magnético do ímã faz esse material ferro se tornar um ímã. Por quê? Porque ele alinha os domínios magnéticos. Tem alguns materiais que têm esses domínios magnéticos para ser alinhados, como eu falei, o caso do ferro. Outros não têm, então não existe esse alinhamento, então a gente não tem essa propriedade magnética. Tá? Esses materiais, vocês vão ver, vocês podem escutar de termos como paramagnéticos, diamagnéticos, são tudo termos para falar dos materiais magnéticos. Tá? Mas o mais importante para nós são os materiais que têm essa propriedade magnética, como são os ferrimagnéticos, tá? Que tem essa propriedade por causa dos domínios magnéticos que são alinhados pelo campo. Ah, professor, depois de um certo tempo, esse ferro perde essa propriedade magnética. Perde sim, rapidamente, por isso que não é um ímã, porque a propriedade dele perde muito rápido, diferente de um ímã, que tem essa propriedade, né, que fica diretamente ligada, ou seja, essa propriedade está sempre no ímã, estão sempre alinhados, a não ser que esse ímã seja aquecido a uma temperatura que a gente chama de temperatura acima da temperatura de Curie, né? Não, esse Curie não é da Marie Curie, mas sim do esposo dela, que era um grande pesquisador na área de magnetismo, então recebe o nome dele, né? Essa temperatura de Curie. Aqueceu esses ímãs perdem suas propriedades magnéticas, ou seja, a temperatura faz que esses domínios magnéticos se desalinhem, né? Eles começam a oscilar e eles acabam perdendo esse domínio magnético. Então, se eu esquentar um ímã numa alta temperatura, ele acaba perdendo esse domínio magnético.
mas eu posso pegar, colocar ele num campo magnético muito intenso e ele vai novamente alinhar, virando um ímã novamente. Tá? Então, essas são algumas propriedades magnéticas dos materiais. Tá? A gente sabe que uma das mais importantes aplicações aí da antiguidade do magnetismo foi a bússola, como eu falei, né? Permitiu as grandes navegações. E como que ela funciona? Ela vai apontar para o norte, na verdade, ela vai apontar para o polo sul magnético. Por que isso? Porque se eu tenho o meu polo norte aqui em cima, ele tem que se alinhar com o polo sul. Então, aqui, ó, se vocês olharem aqui essa figura, né, por mais que pareça estranho, o polo norte geográfico está muito próximo ao polo sul magnético. Tá? E o polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico. Eles têm um pequeno ângulo entre eles. Opa, não está aqui. Achei que estava na próxima imagem, está aqui, ó, que é em torno de 21 graus, se não me engano, esse pequeno ângulo entre o polo, opa, né, entre o polo norte geográfico e o polo sul magnético, né? Se vocês traçarem as duas linhas aqui, ó, aqui vai formar um ângulo, né? Como que é mostrado aqui nessa figura, esse ângulo aqui, ó. Então aqui é o polo norte magnético e o polo norte geográfico, tá? Então o ímã se alinha com o polo norte magnético. Professor, tem algumas imagens que eu vi que o polo sul magnético e o polo norte, o polo sul magnético e o polo sul geográfico se alinham. O mais comum, né, é a gente usar esse tipo aqui. Mas eu já vi em alguns lugares que eles põem um polo norte geográfico e o polo norte magnético no mesmo lado, né? Tipo, os dois em cima e os dois embaixo. Mas o mais comum é usar o polo norte geográfico próximo ao polo sul magnético. Então, se cair numa prova, vocês vão usar o comum, que todo mundo usa, tá? Que é esse aqui. Tudo bem? Então, são próximos, mas são levemente deslocados, né? O, um do outro, tá? Esse campo magnético, ele terrestre, ele acaba, né, tem comprovações que que ele se inverte ao longo do período, né? Mas é uma inversão muito lenta, coisas de 30, 40 mil anos, né? Então, se acredita que num passado muito distante, esse campo magnético era invertido, ou seja, o sul, o polo norte estava numa posição e o polo sul no outro, e eles acabaram se invertendo. Tá? Isso é registrado por causa dos domínios magnéticos em muitas rochas, tá? Porque essas rochas elas esquentaram e derreteram. Né? Então, elas estavam numa temperatura acima da temperatura de Curie e foram alinhados, né, com o campo magnético daquele momento e depois elas acabaram ah, se, congelando, não, mas secando, endurecendo essa lava, se tornando pedra, mas o domínio magnético, a memória magnética continuou. Então, com essa análise, eles acreditam que os polos já foram invertidos em um tempo muito distante. Propriedade dos ímãs, tá? Aqui daí eu ali o alinhamento espontâneo, esse aqui já foi, opa, estamos indo para o caminho errado. Aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do campo magnético. Né? Por que a bússola se alinha nessa direção? Porque a Terra tem um campo magnético. Ou seja, não só a Terra, mas qualquer ímã, ele tem campos magnéticos. Então, aqui tem a imagem do campo magnético, né, com algumas que é feito com ímã e pedacinhos de ferro, né, bem pequenininhos. Então, esses pedacinhos de ferro acabam mostrando as linhas do campo magnético.
foi convencionado que as linhas de campo magnético eles vão sair do polo norte, como estão saindo aqui, e entrar no polo sul, tá? Aonde tem mais linhas de campo é onde esse campo vai ser mais intenso. Então, aqui onde que tem os polos, né, tem mais linhas de campo, tem uma maior intensidade, como que a gente pode ver aqui na figurinha, tá? Então, aqui tem uma maior intensidade porque eu tenho mais linhas de campo. Uma coisa muito importante é que as linhas de campo, elas nunca podem se cruzar. Linhas de campo não se cruzam uma sobre a outra, tá? Elas nunca se cruzam. Então, vocês nunca vão ver uma linha de campo sobrepor uma a outra. Abra só, aqui na figura ela está se sobrepondo. Não, aqui a figura ali é uma figura em 3D que está no plano. Então, parece que está sobrepondo, mas não é, tá? Mas essas aqui são as linhas de campo. Tem uma simulação do PET Colorado, que eu estou abrindo aqui para vocês. Vamos ver se abre aqui nesse simulador. Eu acho que não vai abrir. Então, só vou aqui abrir para vocês rapidinho. Arcas e campo. Aqui. O outro era melhor. Aqui abriu. Então, aqui ó, tem o ímã, e ele mexendo, vocês podem ver que essas pequenas bússolas vão se alinhando, né, formando as linhas de campo. Então, aqui tem as bússolas, como que forma, né, o ímã aqui, né, com essas pequenas bússolas aqui, a gente pode ter, dentro do ímã pode ser o domínio magnético, todas estão alinhando, por isso que tem as propriedades magnéticas. Então, conforme eu vou mexendo aqui, ó, eu mexo, ele se alinha. Se eu colocar aqui, ó, ele vai se alinhar. O norte, que está aqui em vermelho, vai se alinhar com o polo sul e o branco vai se alinhar com o polo norte. Posso trocar aqui e botar o planeta, a Terra, né? Então a bússola acaba se alinhando, né? Por isso que eles convencionaram dessa maneira, né? O sul magnético aqui em cima, porque a bússola vai apontar para o norte magnético. E aqui tem as linhas de campo em torno do nosso planeta. Então aqui é só para mostrar, né, como que as linhas de campo acabam modificando conforme eu chego com o ímã próximo, né? Vocês podem ver que a parte quando elas ficam mais acesas é porque tem maior intensidade de campo magnético. E agora a gente vai falar um pouquinho do campo magnético terrestre, né? A principal origem desse campo magnético terrestre, a gente diz que é por causa do efeito dínamo. Isso é uma coisa que a gente vai estudar mais a fundo nas próximas aulas. Por quê? Porque esse efeito dínamo é por causa do movimento das correntes elétricas. Então, por isso que recebe esse nome de efeito dínamo, tá? Mas que correntes elétricas essas que movimentam
para formar o campo magnético terrestre. Acredita que a larva, que o núcleo da Terra, o núcleo não, mas em torno do núcleo da Terra tem, movimento dessas larvas, né, são formadas por partículas carregadas e elas movimentam, né, e esse movimento, né, que vai gerar uma corrente elétrica, faz surgir esse campo magnético terrestre. Tá? Então, basicamente, o efeito dínamo é esse aí. Né? Então, as principais motivações não, mas os principais impactos desse campo magnético na Terra pode ser usado para geolocalização de animais e humanos, que no caso da bússola, né? Os animais também usam, proteção contra tempestades solares e formação da aurora boreal são alguns exemplos para que serve o campo magnético terrestre. Vou falar rapidinho porque eu vou explicar cada um separado, tá? Então, aqui é o efeito dínamo. Então, o movimento das cargas elétricas em torno do núcleo, né, faz surgir o campo magnético terrestre. Tá? E aqui ó, a questão da geolocalização. Acredita que muitos animais, como a tartaruga marinha, que vocês sabem que ela volta sempre na mesma praia para colocar os seus ovos. Né? Então, a praia que ela nasceu, ela vai usar para colocar seus ovos. Como que ela sabe qual é a praia? Qual é o local que ela tem que voltar? Acredito que ela consegue achar por causa de partículas magnéticas que ela tem, né, em cima da cabeça dela, que dão, né, a direção para ela encontrar onde que fica essa praia. Tá? O pombo também foi encontrado partículas magnéticas sobre o bico do pombo, e essas partículas magnéticas podem ser como uma bússola para o pombo, dando, né, a posição dele. Então, o pombo, por muito tempo, foi usado como pombo-correio, pelo simples fato que ele conseguia achar o caminho de casa. Então, numa guerra, né, não tinha como mandar uma carta, eles usavam os pombos de correios, ou seja, eles criavam um pombo num lugar e esse pombo era levado para a guerra e esse pombo poderia levar uma notícia daquele campo de volta para onde ele foi criado, que seria a base. Né? Então, o pombo conseguia uma boa geolocalização devido a essas partículas magnéticas que tem no bico dele. A tempestade solar, essa imagem aqui é bem bonita, tá? O campo magnético em torno da Terra protege a Terra dessas tempestades solares. Por quê? Essas tempestades solares são formadas por partículas carregadas eletricamente. Né? Então, o que acontece? Essas partículas, quando chegam perto desse campo magnético, elas interagem com o campo magnético terrestre. E, interagindo com o campo magnético terrestre, elas acabam não conseguindo passar. Esse campo magnético protege a Terra dessas partículas magnéticas. Né? Essas partículas magnéticas poderiam causar sérios problemas na comunicação, né? Ou seja, na telecomunicação terrestre. Né? Poderia fazer satélites parar de funcionar, antenas parar de funcionar, até mesmo as grandes usinas hidrelétricas parar de funcionar. Tá? Então, esse campo magnético da Terra nos protege. Ah, professor, tem casos que pode acontecer? Tem casos que pode ser que a tempestade solar seja tão intensa que esse campo magnético terrestre não seja suficiente para proteger e possa colocar toda a vida humana que conhecemos em perigo. Tá? Não chegar a matar as pessoas, mas fazer o sistema todo, né, da sociedade parar. Então, coisa que a gente não conseguir mandar usar a internet, fazer um telefonema, essas coisas que a gente não consegue ficar sem, né? Uma tempestade solar muito intensa pode fazer isso parar de funcionar. Depois que a mais intensa que tem relatos foi em torno de 1850, e se fosse hoje, certamente faria muitas das nossas comunicações pararem por semanas, meses ou até anos.
Então, é um perigo e nós temos que agradecer muito ao campo magnético terrestre para que ele fique firme lá e proteja a nossa Terra dessas tempestades solares. E ele também faz essa imagem linda, tá? A aurora boreal. Por quê? Como eu falei para vocês, o campo magnético terrestre protege a Terra dessas tempestades solares, ou seja, ela interage com essas partículas carregadas. Mas elas vêm. Né? O Sol tem diversas explosões solares que mandam essas partículas carregadas para a Terra. E o que acontece? Quando chega aqui perto da Terra, essas partículas carregadas começam a interagir com esse campo magnético. E muitas delas começam a espiralar em torno desse campo magnético. Depois a gente vai ver que elas vão fazer vão começar a rotacionar em torno dessas linhas de campo magnético. Só que, como a gente sabe, essas linhas acabam entrando em algum momento na Terra. E onde que a grande concentração das linhas entram? Nos polos. Tá? Então, essas partículas acabam passando, e muitas partículas dela acabam entrando nos polos. E essas partículas carregadas fazem tipo um plasma, né, que são essas luzes lindas que acontecem na aurora boreal. Então, pode acontecer a aurora boreal ou a aurora astral. A boreal é mais famosa porque acontece no Polo Norte, então tem mais civilização perto do Polo Norte, e a aurora astral acontece no Polo Sul, que a gente só tem a Antártida, então não tem tanta civilização, por isso que não é tão famosa. Tá? Então, por isso que o pessoal sempre fala da aurora boreal. Então, essa aí seria a nossa aula de hoje. Vou deixar um videozinho e a lista de exercícios para vocês fazerem, um videozinho explicando sobre a questão magnética, a questão sobre ímãs, é bem curtinho, são 8 minutos de videozinho, um videozinho que eu encontrei na internet muito bom, deixar para vocês assistirem e vou deixar a lista de exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só mandar para mim aí que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Fiquem bem e um grande abraço a todos. Vou desligar aqui a nossa conexão. Valeu!